Olá, eu sou Walter Procópio e hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia. Vamos terminar o livro de 1 Samuel. Hoje você não vai ler 3 capítulos, mas 4 capítulos, porque assim nós concluímos mais um livro da Bíblia. Vamos para o capítulo 28. Capítulo 28 é um capítulo assim que gera muita dúvida. Você que já leu a Bíblia, ao chegar ao capítulo 28, você talvez seja nessa expectativa, o pastor vai conseguir me responder, porque o capítulo 28 ele fala sobre Saul consultando a médium em Endor. O que eu quero trazer ao seu coração é que nós vamos ver aqui o verso de número 1. Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: saiba que você e seus soldados me acompanharão ao exército. Disse Davi a Aquis: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu: muito bem, eu colocarei como minha guarda pessoal permanente. Aqui o verso 3 traz a seguinte informação, que nós já lemos isso. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia planteado e sepultado Samuel em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam o espírito. Por que ele havia expulsado? Porque nós temos, ao longo da Bíblia, determinações muito claras que não deveria haver consulta de médiuns. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 e 14, você já leu sobre isso. A Bíblia traz esse entendimento que não deveria fazer consulta aos mortos. Ao longo do Novo Testamento, nós vamos ver o escritor de Hebreus dizendo que ao homem compete morrer uma só vez. Não existe reencarnação, possibilidade de falar com o morto. Ao homem compete morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro, ele mostra que não é possível quem está morto comunicar-se com quem está aqui vivo. Mas aqui nós vamos ver Saul em um momento de desespero, buscando a Deus. Primeira coisa que você precisa entender aqui, quando você lê o capítulo 28, é que, deixa eu ler para você, verso 4. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboá. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Verso 6. É muito importante você entender o capítulo 28. Ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então, primeira coisa, Saul buscou a Deus por sonhos, Urim, o Turim, por profetas, Deus não falou. Esse era o meio legal, era o meio certo de buscar a Deus, mas Deus permaneceu em silêncio. E aí, num ato de desespero, de alguém que já está afastado de Deus, e lembre do que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. O que ele vai fazer? Ele vai buscar uma feiticeira para consultar. E aí é tão interessante que tanto Saul, se você ler o capítulo, você vai perceber, tanto Saul como a mulher, a feiticeira, sabiam que era errado fazer o que eles estavam fazendo. Outra coisa, as pessoas falam, pastor, Saul aqui, ele viu, foi Samuel? Não. O verso 12, vamos ler o verso 12? Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. Então, olha o que a Bíblia diz. Quando a mulher viu que é Samuel, Saul não viu que é Samuel. A mulher, uma feiticeira, ela acredita ter visto Samuel. Por que, pastor, ela acredita? Olha como que ela descreve Samuel, e aí você vai me dizer se é Samuel que ela viu. Verso 13, o rei lhe disse, não tenha medo, o que você está vendo? Ela diz, vejo um ser, e outra tradução diz, vejo um Deus que sobe do chão. Olha o verso 14. Ele perguntou, Saul pergunta para ela, Saul não está vendo ninguém. Qual a aparência dele? Ela disse, um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Você percebe que em nenhum momento a Bíblia está afirmando que é Samuel. A mulher, a feiticeira, a médium, diz, é Samuel. Quando Saul pede a descrição, ela fala de um ancião,
Aí Saul chega à conclusão que é Samuel. Mas a Bíblia não está dizendo que é Samuel. Por quê? Porque em nenhum lugar na Bíblia, escute isso, em nenhum lugar na Bíblia, a Bíblia nos dá a garantia que podemos consultar os mortos. Não existe essa possibilidade. Lembre-se do que Paulo diz: Satanás se transforma em anjo de luz para enganar. Então, Satanás, seus demônios, transformam em anjo de luz para enganar. Né? E aí o que vamos ver, o verso seguinte. Então, Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando. E Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu seu próximo a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor e executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Olha o que ele diz. Quando você avalia essa profecia, você vai perceber que ela não se cumpriu na íntegra. E aí é um ponto para você entender que não era Samuel. Porque a Bíblia vai dizer que até o momento da morte, todas as palavras de Samuel foram cumpridas. Nenhuma Deus permitiu cair por terra. E aqui eu te provo. Por quê? Porque lá em 2 Samuel você vai ver, quando você lê, que não foram todos os filhos de Saul que morreram. Não foram. Ele tinha 6 filhos e 3 deles sobreviveram. E esse que se diz Samuel está dizendo: olha, todos vão morrer. Não, não. O suposto Samuel disse a Saul: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E aí Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde o verdadeiro Samuel estava. Pastor, como você sabe disso? Porque Saul morreu como um suicida, não como Samuel. Outra coisa, Saul não morreu por causa da precisão desse espírito, da previsão desse espírito enganador, mas por causa do seu pecado contra Deus. Outra coisa, quando vemos todos esses argumentos, nós percebemos que você precisa ler o capítulo 28 com muita atenção e a comparar com toda a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, Saul não conversou com Samuel, a médio não viu Samuel. O que nós temos aqui é Saul enganado por um demônio. Vamos para o capítulo 29. O capítulo 29 é os filisteus desconfiando de Davi. Davi, ele vai ser rejeitado pelos filisteus. Lembre que Davi está escondido na terra dos filisteus, escondido de Saul. Ele está ali caminhando, mas os filisteus perceberam. Do verso 1 ao 11, os filisteus desconfiam de Davi e o rejeitam, impedindo de lutar contra Israel ao lado deles. Porque eles vão pensar: olha, na batalha, Davi vai ficar em favor do seu povo. Do verso 6 ao verso 11, Aquis defende Davi, mas ordena que Davi volte para Ziclag, que era a cidade de Davi, que daqui a pouco, no capítulo 30, nós vamos falar. Vamos para o capítulo 30? Vamos falar de Ziclag? Eu gosto muito dessa história, porque Davi derrota os amalequitas, e o que nós temos aqui? Né? Davi derrota os amalequitas, do verso 1 ao verso 6. Davi e seus homens retornam a Ziclag para descobrir que a cidade foi saqueada pelos amalequitas, e as suas famílias foram levadas cativas, a família de Davi e dos seus valentes. A Bíblia vai falar que os homens ficam desesperados, mas o capítulo 30 tem um texto que eu amo muito, que vai dizer assim: e Davi se esforçou do Senhor. Davi vai perseguir os amalequitas, Davi vai recuperar sua casa e sua família. Isso me ensina demais, porque eu vejo tantas pessoas desanimadas, mas eu e você precisamos nos esforçar no Senhor, nos esforçar em Deus. Precisamos nos esforçar em Deus. Outra coisa que eu vejo aqui é que Davi persiste.
Nós vamos ver que no capítulo 30, se você já leu ou se você vai ler, nem todos os soldados vão continuar com Davi até o final. Mas Davi permanece firme. E em permanecer firme, mesmo que não com todos os soldados, só com aqueles que conseguiram, Davi vai recuperar toda a sua família. Vamos para o capítulo 31 e terminar o livro de 1 Samuel. Capítulo 31 é o suicídio de Saul. E aí o que nós temos aqui, do verso 1 ao verso 6, a batalha entre Israel e os filisteus resulta na morte de Saul e de 3 de seus filhos. O verso 7 ao 13, os filisteus profanam o corpo de Saul e seus filhos, mas os habitantes de Jabes e Gileade os recuperam e os queimam, sepultando suas cinzas. Olha o verso 7, para a gente terminar. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale, a leste do Jordão, viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-los. Aí vamos lá, ó. Verso 11. Quando os habitantes de Jabes e Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram, durante a noite, a Bet-Sean, baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram, depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamagueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Aqui nós chegamos ao final da história do primeiro rei de Israel. E que história triste. Essa história só foi triste porque ele se afastou de Deus. Guarde isso. E essa é a última lição que eu deixo aqui com você no livro de 1 Samuel. Quando nos afastamos de Deus, o que nos aguarda, o que nos espera, é um caminho de morte e um caminho de sofrimento. Meu irmão, não tem vida longe de Deus. Deus, o nosso Deus, é um Deus de vida e vida em abundância. E Ele quer dar essa vida para mim e para você. Mas longe dele, nós não encontramos vida. Parabéns, você completou mais um livro da Bíblia e amanhã nós começamos 2 Samuel, mais um novo livro. E daqui a pouco nós vamos terminar todo o Velho Testamento, vamos terminar toda a Bíblia. Você vai poder celebrar comigo de que você leu a Bíblia toda e não só leu, entendeu um pouco mais da Bíblia desse texto. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, onde vamos começar mais um livro da Bíblia.